ao que você teve lá de experiência na Bolívia. Porque vocês tiveram... Um problema que nós temos na graduação é que não existe informação. Na época que eu me formei, eu tive zero de tabagismo. Zero, absolutamente nada. Não falava-se nem assim de uma forma mais importante em relação à doença cardiovascular. Claro que hoje isso já está bem consagrado. Apesar de, coloco para vocês, a gente escreveu o capítulo de doença coronariana da casa, aqui do Instituto, em que eles deram um espaço de 1,5 páginas para falar de tabagismo. Ficou dentro de modificação de estilo de vida. Só para vocês terem uma ideia como assim, a doença ela é negligenciada, né? Então assim, e por que ela é negligenciada? Vocês sabem dizer por que ela é negligenciada? Por que o médico não gosta de tratar o fumante? Eu, especificamente, acho que ele nunca vai fumar. Acha que o paciente não vai parar de fumar? É uma opção dele. Entendi. É uma opção dele, né? Então, sim, isso, existem artigos, tá? Teve um artigo interessante de 2017 de uma revista europeia, não é nem das grandes, em que ele foi avaliar pneumologistas que tratavam DPO-cíticos e por que eles não tratavam os DPO-cíticos? Por conta de tudo isso, frustração, o cara orientava, passava remédio, o cara não parava, aí voltava, aí o cara ficava frustrado porque o cara não parava e ele não conseguia tratar, e aí ele começava a ficar derrapando, e aí o que acontece? É aquela história do coração peludo, né? O coração vai ficando peludo, porque você trata, não funciona, você trata, não funciona, você trata, não funciona. O que é mais fácil tratar? Hipertensão, mais ou menos, né, gente? Vocês veem que aqui, quando a gente começa a falar de adesão, começa a ter algum problema diferente, a gente começa a ter mais dificuldade. E aí, mesmo vocês vão falar de hipertensão um pouquinho, não é cansativo fazer? Desgastante fazer hipertensão do jeito que o paciente, aquele que não é aderente, aquele que você vê que o cara não está tomando remédio, né? Aí, a ponto de... O que os médicos hoje, você vai no congresso, vai falar de modificação de estilo de vida. Quem acredita em modificação de estilo de vida? A minoria acredita. E aí a caneta começa a ficar o quê? Pesada. Você começa a prescrever, né? Porque o cara não faz, o cara não perde peso. A gente sabe que atividade física trata a hipertensão, trata e previne, né? Porque assim, se o cara faz atividade física, ele pode estar borderline, ele trata. É o pré-hipertenso que faz atividade física, ele pode ficar com a pressão normal, além de prevenir a hipertensão. E o que mais? É desgastante, você não acredita que o paciente vai tratar, porque a doença é difícil, posso dizer assim? Não é uma doença fácil, tabagismo. Por quê? Porque mesmo na nossa graduação, a gente não aprende tanto a lidar com dependência química de uma forma geral, e que serve para qualquer uma, concorda? Tratar cigarro é a mesma coisa que tratar cocaína, que é tratar crack, que é tratar álcool, todas são dependências, só que tem um detalhe diferente no tabagismo. O tabagismo é uma droga lícita, né? Assim como o álcool, e aí você tem uma aceitabilidade social, que logo agora a gente vai ter a liberação da maconha, né? O negócio já está andando para eles liberarem a maconha primeiro de uma forma medicinal, como tem em vários países, alguns estados americanos já são liberados o tratamento para isso. Isso vai acontecer. Mas vocês tiveram tabagismo na graduação? Faculdade, eu digo faculdade de medicina. Você teve uma matéria lá que falou tratamento de tabagismo. O que é o tabagismo, como dependência química, como você aborda um fumante. Na clínica médica, você teve alguma coisa lá? Tipo, na pneumo, na psiquiatria. Então, na UBS, né? Você vai ver lá no finalzinho, na UBS, mas não de uma forma tabagismo doença.
tipo um módulo, né? Só para vocês terem uma ideia, isso a gente vem tentando fazer na MB. Eu sou titular lá dentro do comitê de tabagismo da Associação Médica Brasileira. A gente está tentando colocar, isso é dificílimo, você colocar um módulo, e a gente vai entregar tudo de bandeja, assim, entendeu? Não dá tudo respaldado, estudo científico. Cara, você não mexe nessa estrutura do MEC para você colocar um módulo dentro da graduação de medicina, né? Você para e pensa, poxa, por que é tão difícil fazer isso, né? Por que é tão difícil mexer nisso? Porque é algo que tem que ser distribuído para todas, então tem que ter uma avaliação, então você entra em fila, já está solicitado, mas até agora, isso tem uns 4 anos, eu não era nem titular da MB, o Alberto já falava disso, e até agora isso não vingou, mas é uma carência que a gente tem. Clínica médica, gente, vamos ver clínica médica, então, se tiver alguma coisa na clínica médica, que aí sim, aí você acaba tendo um pouquinho mais, né? Você faz servidor estadual, você tem o DAR, que eles acabam... Mas você teve um módulo de tabagismo lá? Então, o tabagismo lá era um rodízio que nós não passávamos só o primeiro. Tá vendo? Como aqui, né? Aqui vocês não rodam no tabagismo. Eu sabia que existia, então a gente orientava, vai para a doutora Rita, e mandava, mas exatamente... E sabia que no hospital ia, a gente entrava aqui. Perfeito, você encaminhava, né? Porque você tinha... você quer tratar um paciente, você encaminha. A mesma coisa aqui, tá? Então vocês vão rodar lá na coronária, na angioplastia, vocês vão encaminhar. Vocês encaminham para cá. Só que é isso, encaminha e não sabe fazer. Por isso que eu acabei colocando esse módulo aqui para vocês, para a gente discutir um pouquinho, para que vocês saibam. E hoje acabou sendo ilustrativo, né, Ju? Porque uma paciente que já tinha feito o grupo, tinha ficado 5 anos sem fumar. Quanto tempo eu dou alta para um paciente? Quando ele fica... parou de fumar, eu dou alta para ele em quanto tempo? Tem isso? Existe isso. Eu dou alta para o paciente em 10 anos. Né? Tanto que deu rolo, porque hoje, para entrar aqui no instituto, você tem um problema do grupo 2, né? Então, eu abri a grupo 2 dos fumantes. 10 a 20% dos fumantes eram externos, eu abria. O cara vinha, encaminhava, meu tio, não sei o que, eu abri o grupo 2, então 10% eu atendia fora Dante. E aí o que acontecia? O cara não tinha nada, ele não era hipertenso, ele não era dislipidêmico, ele era fumante, tá? Prestem atenção que eu não falei que era só fumante, não usem esse só, senão vocês vão apanhar, tá? Não é só fumante que costuma, não, de antecedente só fumava, não, né? Um fator de risco dos mais importantes, principalmente para a doença coronariana, a gente vai mostrar um pouquinho aí. Então, e esses pacientes que teoricamente não tinham nada, eram fumantes, pararam de fumar, e aí, eles eram acompanhados onde? Tipo, essa paciente, essa era uma hipertensa, tudo bem, não entra, mas imagina que ela recai depois de 4 anos. Ela tinha a carteirinha do Dante, mas ela não era da hipertensão. Então estava bloqueada, essa paciente que perdeu o contato não ia conseguir reatender, mas a alta só dou em 10 anos, tá? Só depois de 10 anos sem fumar que eu efetivamente dou alta, e ainda assim tem gente que fuma, que volta a fumar, que recai. O percentual de fumantes, esse aqui é o estudo Vigitel, que a gente acaba avaliando, tem hipertensão, tem atividade física, tem sedentarismo, eles avaliam doenças crônicas não transmissíveis de modo telefônico, então eles ligam 2.000 casas em todos os estados, nas capitais brasileiras, e aí sai esse resultado do estudo. O que eu quero mostrar para vocês é que a prevalência de fumantes na faixa etária de 18 a 24 anos, em 2016 era 7,4%, 2017, 8,5%. Quando eu vou pegar meninas, era 5% de fumantes nessa faixa etária de 18 a 24 anos. Aumentou para 5,9%, 20% de aumento de tabagismo na faixa etária de 18 a 24 anos. Ué, mas não tem informação? Isso que a gente não tem nem um cigarro eletrônico, que eu vou comentar um pouquinho para vocês, e que vocês já estão vendo por aí. Acredito que vocês já tenham algum contato com cigarro eletrônico, ou não. Vocês sabem o que é cigarro eletrônico? Vocês tiveram algum contato? Não. A gente vai comentar um pouquinho. Então, só entender que parece, né, o que vai para a mídia? Cada ano cai mais a prevalência. E eles lançaram o dado de 2018,
que caiu para 9,3, de 10,1, que é aquele vermelhinho ali, caiu para 9,3, só que é uma ligação telefônica, tá? Então, houve uma queda? Vem tendo queda? Vem, tá certo? Mas a gente tem que prestar atenção nos outros dados, porque quem está parando de fumar são os pacientes da 5ª, 6ª e 7ª década de vida, tá certo? A duras penas, mas são esses que estão parando de fumar. Agora, a faixa etária mais nova está fumando, por quê? Porque nessa faixa etária o cara se sente o todo-poderoso, né? Eu tenho uma passagem muito engraçada que eu gosto de colocar sempre para vocês aqui. Eu estava de plantão num hospital escola lá em Santos, né? Eu fiz faculdade em Santos, e aí eu acabei ficando com aquele emprego, e lá no hospital escola, e aí a gente ia passar a visita, eu, a residente, era uma residente de clínica médica e um interno, e aí estava a residente, eu falei, cara, interna? Eu falei assim, tá fumando lá fora, me pegou de plantão. Aí eu esperei ela voltar, falei assim, poxa, tá fumando, né, não sei o quê. O discurso dela era o seguinte: hoje ela tinha 24 anos de idade, quando ela tivesse 30 ela parava, né? Como se fosse assim um pirlim-pim-pim, né? E a gente sabe, vocês não acompanham, e o que eu quero deixar de recado para vocês aqui, principal, é que o fumante ele não fuma porque quer, e vai de encontro a essa estatística. Tabagismo é uma doença pediátrica. 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. 90% dos fumantes começam a fumar antes dos 19 anos. A média de início no Brasil é de 16 anos de idade, tá? Então, quando o cérebro não está nem formado, e quando o cara é o super-homem, né? Tá nem aí, quando tiver 30 eu paro, e assim vai, como se a dependência, né, não valesse nada. E hoje o grande problema é que entender que o fumante, ele não fuma porque quer, ele aprendeu lá na adolescência e hoje ele está preso no tabagismo. Então, se eu puder quebrar um pouquinho essa sua imagem, né, que você fica com o ranço do paciente, achando que ele não tem força de vontade, que ele já teve um infarto, né? E por isso que é interessante a gente começar o bate-papo daí, para quebrar um pouquinho esses paradigmas que a gente tem na nossa cabeça em relação ao fumante, tá? Mas ele quer parar de fumar, já tem pesquisas, né? 70% a 75% dos fumantes, eles querem parar, né? E posso estar enganado, mas se eu não vou, você não abordaria mais a fumante. Não, eu tinha perguntado pra ela se ela queria parar. Mas tratamento, Não. né? Mesmo porque, o que acontece? Você não está habilitada. Você concorda que se você não tem segurança para usar bupropiona, para usar o adesivo, né? Você mesmo que me perguntou, né, Fabi, nossa, vai usar 2 adesivos? Quanto que ela está fumando? Usa 2 adesivos de nicotina de 21, 42 miligramas, usa. Então, o paciente quando fuma 2 maços por dia, você usa 40 miligramas de adesivo. Você vai fazer a mesma miligramagem, porque é em torno de 1 miligrama de nicotina por cigarro, tá? Então, isso que você faz. Então, a primeira grande mensagem aqui é: entendam o fumante como não uma pessoa que é um largado, que, né, o cara fuma porque quer, é porque ele está preso, literalmente preso, e ele não queria estar lá, tá? Então, assim, a gente pode até achar que ele é um fraco, mas não é isso, é a prisão que o cigarro deixou ele, e existe uma dificuldade muito grande. Quando você leva esses fumantes para um grupo, que são os melhores resultados, eu vou mostrar para vocês, e vocês não rodam, mas vocês estão convidados aí qualquer quarta-feira que esteja mais tranquilo, ou uma quarta que vocês queiram lá acompanhar o grupo, e que vocês queiram fazer de uma forma diferente, porque tem como tratar o fumante, só que precisa fazer um pouquinho a mais, precisa sair um pouquinho da zona de conforto, porque é muito mais fácil você dar um antihipertensivo para baixar a pressão, dar uma estatina para baixar o colesterol, mas seguir ali, abordar, ficar tirando informação do fumante e fazendo ele mudar de comportamento, que eu traço um paralelo também para a obesidade, né? Não é muito difícil fazer obesidade, fazer o cara mudar o comportamento, entender que existem 2 fenótipos do hipertenso resistente. Quais são os 2 fenótipos do hipertenso resistente? Que a gente discute sempre ali. Um eu acabei de falar, obesidade.
Peguem estudos internacionais que foram avaliar os resistentes, né? Média de IMC, 31, 31,5. Ué, num grupo de resistente, se você levar todos para um spa e deixar todos com menos de 25, você acha que você vai ter tudo aquilo de resistente? Trago mais um dado para vocês. Estudo Gateway, que é esse que eu faço o VOP, né? Eu tinha visto um paciente de manhã, o segundo não foi, eu acabei fazendo no William, né, o exame. Que a gente fez? Obesos, estágio 1 e estágio 2, hipertensos em uso de 2 classes plenas. 10% desses pacientes eram resistentes e eles foram dicotomizados, cirurgia bariátrica ou orientação nutricional. Os que foram para a cirurgia bariátrica, 83% reduziram classe de antihipertensivos. E os 10% dos pacientes que eram resistentes, pós-cirurgia bariátrica, não eram mais resistentes. Só para entender, eu não estou falando de mórbidos, eu estou falando de estágio 1 e estágio 2 de obesidade. Já vai um outro dado para vocês, a sensibilidade da mulher ao tabagismo é diferente da do homem. Leia-se, se eu pegar uma mulher com 50 anos de idade, que fumou 30 maços ano, e pegar um homem de 50 anos de idade, que fumou 30 maços ano, a chance dela infartar é 25% maior. Então a sensibilidade, a mulher é muito mais vulnerável, tá? E assim eu jogo para uma série de outros fatores, trombose, aí uso de anticoncepcional, que é isso, no caso só a mulher, mas a mulher ela tem mais vulnerabilidade ao tabagismo, assim como dificuldade em largar a doença. E aqui eu estou falando que se vocês forem fazer um consultório lá no futuro e tiverem alguma nutricionista, uma psicóloga, uma enfermeira que vocês tenham lá e que façam os grupos, vocês podem ficar responsáveis pela prescrição e quem conduz o tratamento, a própria enfermeira. Isso melhora, tá? Quando eu coloco um outro profissional, isso melhora em 70% a taxa de abstinência. Quando eu coloco um médico, aí eu duplico, tá bom? Então o médico sempre vai melhorar mais a taxa de abstinência. Todos os motivos, né? Porque fumar é visto como escolha, crença que o tratamento não funciona. Ah, doutora, adesivo já usei. Ah, aquele comprimidinho lá, já usei também, né? E aí o cara vai dando desculpas, né? Só que sempre vai colocando meio que na orelhada, né? Então assim, ele usou porque o colega indicou, mas ele não foi com o médico, ele nunca deu um segmento, né? Existe especialista para tratamento de tabagismo? Vocês já ouviram falar disso? Não, né? Nos Estados Unidos existe, né? Eu fiz meu TTS lá, ele chama Tobacco Treatment Specialist. Eu fui lá na Mayo Clinic, fiquei uma semana, fiz prova antes, prova depois, para você tirar o título, e a cada 2 anos você tem que renovar essa titulação. Pergunta quantos médicos tinham no grupo que eu fiz, que tinham 40 pessoas. Eu e mais uma, lá de Miami, uma médica. Porque a grande maioria são counselors, que é psicoterapeutas, psicólogos, fisioterapeutas. Então assim, que são essas pessoas que eles ganham esse título de TTS, né, de especialistas, mas eles precisam do médico como prescritores, porque os medicamentos, esse é o mesmo inalador de nicotina, lá tem inalador e spray que eu vou mostrar para vocês, aí fica na prescrição médica. Mas quando você tem um fumante ativo, que é o que eu quero que vocês comecem a fazer no consultório, deu fumante ativo, para e vai fazer a intervenção. Se você não quer tratar, é uma opção, mas você precisa saber em que momento o paciente está. E você vai fazer a intervenção breve, tá? O que é fazer a intervenção breve? Saber em que ponto o paciente está. Você começa a perguntar, fuma até quando? Qual que é a carga tabágica? Né? Já tentou parar de fumar? Quantas vezes já tentou parar? E aí, já ficou alguma vez? E aí, o que está te fazendo? Né? A gente chama de open-ended questions, né? Que são perguntas abertas. Deixa o paciente falar, fala assim, o que está faltando para você parar de fumar? Deixa o cara falar, deixa a paciente falar, tá? Deixa ela abrir. Fala assim, não, nossa, eu já tentei parar de fumar, mas então, você sabe que a melhor atitude hoje na sua vida é parar de fumar, não é tratar pressão, não é tratar dislipidemia. Já tem estudos mostrando como prevenção primária, você tirar um paciente do cigarro é 7 vezes mais, você previne 7 vezes mais morte do que tratar dislipidemia. Você previne 4 vezes mais morte do que tratar hipertensão.
Vocês não estão fazendo a lição de casa. Quando vocês deixam um fumante sair do consultório, vocês não estão fazendo a lição de casa. É chato, é difícil, não é fácil, mas é a nossa função, né? Nós devemos estar habilitados a tratar o fumante, né? Então nós como clínicos, eu brinco com vocês, né? Os 2% de vocês que não vão fazer eco, né? O Cristóvão vai fazer hemodinâmica, né? Vai fazer. Você tem um perfil de hemodinâmica, então assim, mas entra no bolo, né? Assim, muito pouca gente vai fazer clínica. Só que o que acontece? Quando chega no final da clínica, que vocês vão fazer métodos gráficos, chega no final dos métodos gráficos, vocês vêm para saber, pô, tabagismo, caramba, não sei fazer, né? Aí começa a vir um monte né? Lembra de mim, lembra de mim, fui residente, como é que eu faço, né? Sabe, porque é importante, quando você cai na clínica, né? E às vezes você vai fazer eco, né? Você cansa, aí você quer fazer um pouquinho de clínica, né? Você faz aí depois você, nossa, eu vou fazer um pouquinho de clínica, e aí começa o resgate, a clínica cardiológica. Então é importante vocês terem esses conceitos. Então nunca esquecer da intervenção, nem que seja encaminhar. Hoje aqui no Dante vocês têm como encaminhar, então encaminha. Nós temos o grupo, hoje a média de atendimento do grupo está variando entre 4 a 6 meses, então não está demorando muito, tá? Só que se você tem um cara pronto para ação, você viu que eu cheguei lá e conversei um pouquinho, tá? Não levo nada, é porque ela já me conhecia, ficou mais fácil a abordagem, e aí foi fácil fazer ela tomar uma atitude. Falei assim, não, eu quero parar. No começo, ela começou a fugir, né? Você percebeu? Porque muitos problemas, né? Sei o quê. Eu falei assim, tá, mas assim, você vai deixar na mão de Deus, né? Deus no comando. Então, quando Deus quiser, não. E aí? Eu falei assim, não, eu quero parar. Não, quer parar de fumar mesmo? O que está precisando? Eu falei assim, nossa, eu tomei aquele remedinho no passado. Então, você vai deixando, existem 3 comportamentos que vocês devem ter no consultório em relação, é o que eu vou falar a respeito de abordagem para vocês, tá? Uma é a evocação, que é justamente isso, né? Deixa o cara falar. Como é que foi? Você já tratou? Você já tentou parar? Quantas vezes? A quantidade de cigarro, você vai questionando e deixa ele falar, né? Então é muito um processo de evocar. Nunca fica ensinando apenas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá? Mas deixa ele trazer. Então, como é que foi essa sua experiência? Como é que foi? Você já ficou tanto tempo sem fumar? Como é que foi? O que você ganhou? O que você não ganhou? Pois é, então qual é a dificuldade? Deixa ele falar. Quando ele começa a falar, ele começa a sentir um caminho, a sentir que tem um caminho. E aí você começa a falar assim, pois é, então imagina você já sem fumar, o benefício que você vai ter sem fumar, você que já tem pressão alta, que já tem, e blá, 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 nesse sentido. Então a primeira seria evocação. A segunda seria autonomia. Você dá autonomia para o paciente se tratar, tá? Então você percebeu que lá com a paciente, eu cheguei para ela e falei assim, olha, você pode tratar, é lógico que o comprimido era diferente, que você dá um comprimido, só que às vezes os pacientes, eles dobram a dose e começam a ter efeitos colaterais. Eu vou mostrar os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, você sempre trazer a autonomia, né? Deixar o paciente ter a autonomia de que ele pode fazer isso. Eu normalmente brinco com o paciente que ele vai entrar numa sala de armamentos. Então, quando eu vou atender, todos os pacientes eu atendo individual, lá do grupo. Eles vêm para uma consulta comigo, eles são atendidos em 8 semanas, entre a segunda e a quarta eu atendo individualmente, porque às vezes o paciente toma anticoagulante, né? Então, entender, vocês viram que eu questionei, né? Porque eu normalmente não suspendo, né? Então, assim, eu tenho, nesse grupo atual, eu tenho 3 pacientes em uso de anticoagulante. Uma tinha marcado a data para parar dia 5, mas ela não veio ontem. Ela não veio, então não sei se ela parou porque ela tinha se comprometido. E os outros 2 pararam só com adesivo. Então dá para você tentar. E guarda na manga. Claro que você pode suspender, mas é muito pior, né? O paciente já vem instável do INR. Você entender que o Marevan pode realmente alargar o INR por conta da competição, porque é uma droga que vai competir pelo mesmo citocromo, né? Eu acho que é o A29, que é o citocromo que é o que compete. Então você pode alargar o INR quando você usa bupropiona.
Tem duas formas de tratar, redução e forma abrupta. Você pode recomendar a forma de redução. Normalmente eu uso meio conjugado. Então, nos grupos eu peço que eles reduzam o consumo de cigarros de uma sessão para outra. É a lição de casa deles. Tá? Então, essa lição de casa eu deixo da primeira sessão. No final da primeira sessão eu falo assim, gente, eu sei que todos vocês conseguem. Então, da primeira para a segunda sessão, reduzir metade dos cigarros. Né? Aí, quando eles vêm para a segunda sessão, eu levo para o tratamento, grande parte. Aqueles que realmente reduziram, ele já vem na frente. Assim, o senhor que reduziu, vem, eu já levo para atender. No consultório, eu marco a data para parar de fumar, eu normalmente marco, tá? Então tem que ter data para parar de fumar, sempre. E aí, mesmo no grupo, esses pacientes que reduziram, eu vou dar o remédio, e aí quando eu dou o remédio, ele já está marcando no 8º dia. Porque no 8º dia que ele está usando, que ele começou o remédio, ele vai estar marcando a data para parar de fumar, tá? Mas os estudos mostram que a parada abrupta é melhor. O paciente, quando ele começa a desmamar, tipo, vou fazer até chegar no 0, não consegue. A forma abrupta é melhor.